para que a gente possa fazer a leitura da página, fazer a prece em seguida, para que o Marcos possa desenvolver o conteúdo do estudo. E sempre lembrando que a gravação já está sendo feita, aqueles que não desejarem que a imagem apareça, mantenham a imagem mutada, e nós vamos prosseguir em nosso estudo, tá bom? Então, a página de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, 105, lição 105, nem todos. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar, convenientemente, as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa da competência prévia, ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além de boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Vamos à prece agora com o Guilherme. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de podermos nos reunir mais uma vez, virtualmente, mas mentalmente conectados uns aos outros, conectados contigo, Jesus, a fim de podermos compartilhar da tua doutrina de amor, trazida até nós pelos benfeitores maiores na figura do Consolador prometido. Abençoa-nos, Senhor, o esforço de estudar e aprender, a fim de que essas lições se transformem em realidades em nossos corações, em nosso modo de sentir a vida, a fim de que nos beneficiem efetivamente. Que tua doce paz envolva, Senhor, a toda a humanidade nesses momentos de transição que vivemos, que os teus desígnios se cumpram para que tenhamos em breve uma terra melhorada. Abençoa, Senhor, o nosso querido Marcos Davi, seja ele o intérprete das tuas lições, a fim de que registremos as boas notícias que o nosso benfeitor André Luiz nos traz. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Marcos, a palavra é sua, meu amigo. Boa noite. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês, mesmo que seja por vídeo.
Pelo menos nós nos vemos, de alguma forma, o que é melhor. Nós estudamos juntos, que é o mais importante, nesse momento tão necessitado. E não só o nosso país passa, mas com toda a humanidade passa. Um beijo especial, bem lembrado pela nossa irmã Ana, às mulheres pela semana, do dia 8. E nós vamos falar aqui hoje no estudo de uma grande mulher também, sempre, né? Isso é sempre nas obras do André tem uma grande mulher, e não seria diferente. São 9 capítulos do Nosso Lar, como nós estávamos falando antes. Estudar 9 capítulos do Nosso Lar em 1 hora é quase que impossível. Então, nós fizemos um resumo dos pontos principais de cada capítulo. Porque, como eu estava falando com o Newton, com o Guilherme, com a Ana, com a Denise antes, cada frase do Nosso Lar é um estudo. Dá para falar 1 hora, 2. Então, nada se perde. Então, vamos tentar ser o mais sintético possível. E se, ao final, der tempo, os últimos 5 minutos, se sobrar, né, nós podemos conversar sobre algumas dúvidas. Então, vamos. Coube a nós nos capítulos 10 ao 18, que começa no bosque das águas e termina com amor, alimento das almas. Interessante, Ana, que você falou que quando cozinha, você ouve a música. E tem tudo a ver com o capítulo 10 e com o capítulo 18 do Nosso Lar. Ele fala da água, que é um transmissor de energia, já adiantando que o capítulo fala, e do amor, que é um alimento das almas, que quando a gente faz tudo com amor, a alma já está alimentada. Então, ele começa nesse capítulo 10, ele diz o seguinte, que a água é quase tudo na instância de transição. Eu sublinhei transição porque, veja bem, Nosso Lar, que nós almejamos com todo o nosso ardor, um dia poder estar, é uma zona de transição. Há mundos espirituais muito mais adiantados do que Nosso Lar. Mas, para nós que não somos tão adiantados assim, para sermos otimistas, né? Nosso Lar, para nós, é um paraíso, mas não é. Ele é uma zona de transição para lugares melhores, né? Melhores que eu digo, de um peso espiritual maior. Então, ele começa a falar, ele fala do aeróbus, que a gente sempre fala, né? E ele diz que o aeróbus é um veículo que ainda se necessita para aquelas pessoas, para aqueles espíritos que não conseguem ainda volitar, eles usam. Porque, veja bem, o espírito desencarnado, dependendo da condição dele, ele viaja pelo pensamento. Ele pensa, ele já está naquele lugar. Mas a grande maioria não tem essa capacidade, ainda usa meios de transporte similares com o que nós temos aqui, lógico que mais adiantado no plano superior, como no Nosso Lar. Ele fala que o aeróbus ele parece um funicular, que ele diz. E o funicular é aqueles, como, por exemplo, não sei se vocês já forem em algum morro, como a Igreja da Penha, por exemplo, você pode subir pela escada ou por aquele trenzinho, que é quadrado, e você sobe por ele. Ele diz que o aeróbus tem o formato daquilo, de um funicular, né? Logicamente, para a nossa visão, ainda é muito pobre, né? Porque deve ser bem mais sofisticado. Ele dá uma analogia para que a gente possa entender. E aí ele fala sobre o bosque das águas. Ele fala que é a mais bela região de Nosso Lar, que é aonde os amantes, né, fazem promessas de amor e fidelidade para as experiências na Terra. Fazem excursões para lá, que coisa bacana, né? Então, muitos de nós aqui já podemos estar lá, ter estado nos bosques das águas e ter feito a promessa, né, Ana e Guilherme? Quem sabe, né? Estiveram lá em Nosso Lar, olha, vamos reencarnar, coisa e tal, fazer essa jura de amor. E ele fala amor e fidelidade. Agora, veja bem, né? Porque faz a promessa de amor e de ser fiel. É uma coisa muito, muito séria. E é uma região muito bela, aonde os espíritos passam
as suas horas de lazer, que nós vamos ver aqui, que existe horas de lazer também em nosso lar. Esse Bosque das Águas ele é banhado pelo Rio Azul, que é a água que parte toda dele tem uma outra densidade, é muito tênue, pura, quase fluídica, diz o Ulisses Pondé, né? Então, toda a água que é usada na instância de transição, no mundo de transição, que é o nosso lar, vem desse Rio Azul. E veja bem, nós já estudamos, acho que já passou pelos ministérios, né? Ministério da União Divina, Ministério do Auxílio, da Regeneração e por aí vai. Quem é o responsável pelas águas, né? Pela água, pelo tratamento da água em nosso lar, que é uma das únicas atribuições materiais desse ministério, é o Ministério da União Divina, dada a importância da água. Porque o Ministério da União Divina ele é um ministério voltado para as coisas espirituais, para as coisas do espírito, então para coisas materiais, que ainda há necessidade de nosso lar ter, mas da água quem cuida são eles. E ele diz por quê. A distribuição da água é um raro serviço material porque eles magnetizam as águas do Rio Azul. Então, a magnetização é feita pelas pessoas que trabalham no Ministério da União Divina, dada a importância da água. Aí ele diz, o André Luiz nos fala, que a água é um veículo poderoso para fluidos de qualquer natureza, e nós sabemos disso. Darmos um copo d'água com amor para alguém é diferente de darmos um copo d'água com raiva. Ele vai transmitir a energia que nós estamos tendo naquele momento. A água é utilizada em nosso lar para alimentos e remédios. O departamento é um departamento do Ministério do Auxílio, manipular a água pura, que é captada também, além do Rio Azul, na luz do sol e magnetismo espiritual. Coisa até que foge um pouco do nosso entendimento, né? Eles captam água da luz do sol e de magnetismo espiritual. Olha só, a importância que a água tem e como ela permeia tudo. A água absorve, ele diz aqui, já ao final do capítulo, ele dá uma informação muito interessante. A água absorve em cada lar as características mentais de seus moradores, expressam nossa vida mental. Olha só que coisa. Nós sabemos bem disso quando nós estamos no André Luiz, tem a magnetização da água, a fluidificação da água, numa sala especial para isso. Podemos fazer isso na nossa casa? Podemos, até sem que a gente coloque aquela água para fluidificar naquele momento. Basta que nós tenhamos bons pensamentos, que o nosso lar seja permeado, como ele diz aqui, por características mentais boas. Então, é uma responsabilidade nossa. O reservatório de água, seja qual for o seu filtro, a água mineral que você compre, ela vai estar com as características, vai absorver as características mentais dos moradores daquela casa. Então, se é uma casa onde reina harmonia, onde reina amor, a água terá fluidos de amor e de harmonia. Se é um lar, é uma casa em que há muitas brigas, muitas discussões e que as pessoas não se entendem, a água vai transmitir isso. Você veja a importância, né? Como da cozinha. Então, a gente sempre brinca, olha, não deixa quem está fazendo a cozinha com raiva. Fazendo a comida com raiva, porque você vai acabar comendo um alimento que está com fluidos de raiva que nós transmitimos. E a água é isso, né? E aí ele termina o capítulo dizendo que é um veículo de providência divina, absorve amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando a casa material e purificando a atmosfera íntima.
Então, eu até lembrei que eu tenho isso aí comigo. Quando estou muito agitado, bebo água. Pego água e bebo. Lembro do Chico também para colocar 10, né? Contar até 10 com a água na boca, responder naquele momento. Mas a água, ela é um calmante. Outra coisa também que eu gosto de fazer é tomar banho. Porque o banho, a água, acalma. Então, você está um pouco agitado, vai tomar um banho. Então, aquela coisa que a mãe fala, vai tomar um banho frio, menino. Tem verdade. Ela é condutor de energia, ela é condutor de calmante, né? Então, ele diz aqui ao final do capítulo 10. Vamos para o 11. Notícias do plano. Começa aqui o André falando, o André Luiz perguntando ao Lísias se as colônias espirituais são idênticas a nosso lar. É uma pergunta muito pertinente, porque o André, como vocês sabem, tinha passado um período no umbral, segundo o livro informa, há 8 anos, mas 8 anos no umbral não é 8 anos nosso aqui, deve ser muito, muito mais, até pelo sentido desses 8 anos no umbral, e ele quer saber, porque ele está encantado com o nosso lar. Colônias são idênticas a essa? Aí o Lísias responde, assim como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza de fins que devem atingir. Há cooperação entre elas, cada uma com as suas particularidades. Então, como nós já sabemos, os espíritos vão se reunir por afinidades. Então, esperamos um dia, quando nós estivermos encarnados, todos daqui a 200 anos, nos reunirmos por afinidade. Você era do André? Era aí. Que bom! Desde que a gente tenha o mesmo pensamento, não é? Tenhamos aprendido tudo que a gente está estudando. Aí vamos estar juntos e, olha, poxa, lembra aquele período que nós passamos da pandemia, que tivemos que nos encontrar por vídeo? É isso. Ele diz aqui, fontes comuns de origem. Qual é a fonte comum de origem? Estamos todos aqui reunidos. E pela grandeza de fins que deve atingir. Cada um sabe, né? O que devemos atingir, quais são suas tarefas, o que devemos chegar, aonde devemos chegar. Ele continua. Ele fala que os criadores do nosso lar visitaram a Alvorada Nova e de lá trouxeram a ideia de divisão em departamentos. Então, veja bem, aqueles que criaram lá, nosso lar, acho que foi no século... Logo um pouco depois do descobrimento, não foi? Depois vocês me falem, né? Não foi isso? Foi século XVI. Século XVI. Então, aqueles que se preocuparam com a criação do nosso lar foram buscar os ensinamentos em Alvorada Nova, que é hierarquicamente superior em termos de elevação espiritual, né? E eles viram lá a divisão em departamentos. Só que, em nosso lar, eles deram o nome de ministérios. E aí ele explica que, por ser mais expressiva, como uma definição de espiritualidade. Então, em vez de ser departamento, passou a se chamar ministério. Muito bem. Aqui ele fala uma coisa que nós já sabemos, que a gente sempre aprendeu, principalmente com Emmanuel, quando Chico Xavier perguntou para ele o que ele precisava para começar a receber aqueles livros iniciais do seu messianato, que foi mais de 400 livros que ele psicografou, e o Emmanuel falou para ele, disciplina, disciplina e disciplina. Então, aqui, o que comanda nosso lar? Rigor em ordem e hierarquia. Não tem jeito. Sem ordem, sem hierarquia, não anda nem a nossa casa, né? Que é comandada muito bem, geralmente a gente só diz sim, senhora, né? Pelas mulheres, já que é a semana dela, mas é a grande verdade. A última palavra aqui é sempre minha, sim, senhora, já estou indo fazer. E aí, né, que eu não obedeço essa hierarquia. Aí ele diz aqui, em 10 anos, olha só que coisa, em 10 anos, só 4 espíritos ingressaram no Ministério da União Divina. Porque
você em nosso lar está trabalhando, agora você já vai fazer parte do Ministério do Auxílio, vai fazer parte do Ministério da Regeneração, e por aí vai. No Ministério da União Divina, em 10 anos, só 4 espíritos ingressaram. Né? Ele fala sobre que só ingressa espírito no Ministério da União Divina pelo estado atual da pessoa, do espírito. Então, ele vai ver se ele tem condição de ingressar no ministério. Então, só 4 espíritos puderam. Por quê? Obedecendo a ordem e a hierarquia. Sem isso, né, não há comando. Ele fala, tem outros ministérios que a gente conhece, auxílio, comunicação, regeneração, esclarecimento. A lei do trabalho e a lei do descanso são rigorosamente observadas, sendo a única exceção de repouso, vocês sabem, do governador. É o único que não repousa, é o único que não sente essa necessidade de repousar, de descansar. No mais, todos têm esse direito, trabalham e descansam. Aí ele fala que o governador priva-se de alegrias sagradas, amparando e orientando os sofredores. Você vê a magnitude do governador, até o Guilherme falou dele na semana passada, que se ele ainda estivesse aqui, estaria fazendo 140 anos, não é isso, Guilherme? De governadoria. Então, ele não descansa, porque não sente mais necessidade de trabalhar, de descansar. Trabalha constantemente. O trabalho para ele é o descanso. Nós ainda não, né? Precisamos, tanto aqui, ainda encarnados, de momento de descanso. Inclusive, a nossa legislação assim determina, e lá em nosso lar, a mesma coisa. O interessante, e ele termina o capítulo dizendo o seguinte, o capítulo 11, ninguém trabalha em nosso lar sem o estímulo da alegria. Isso é muito importante, não é? Porque nós ainda trazemos conosco o trabalho como uma coisa penosa, como uma coisa que não dá prazer. Ela vem de uma expressão, trabalho vem de tripalho, que era um instrumento de tortura. Então, ainda está muito arraigado no homem de que trabalhar é uma coisa ruim, quando não é uma lei divina, nós precisamos trabalhar. Porque toda ocupação útil é trabalho. Então, em nosso lar não é diferente. Mas se trabalha com alegria. Então, se escuta constantemente músicas no ar. Que coisa boa. Então, está trabalhando, escutando aquela música suave, que acredito eu que seja, relaxante, e sempre trabalhando com alegria. Isso é uma característica de nosso lar que o André nos traz. Né? Então, saímos do Bosque das Águas, das Notícias do Plano, e agora nós vamos entrar no Umbral, que é o capítulo 12. Né? O André começa... Umbral é uma coisa que sempre nos preocupa muito, né? Será por quê? Cada um responde. Enfim, o André fala assim para nós, que a preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Né? Não ter esta preparação no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Isso é uma informação que ele nos dá, mas porque ele sentiu na pele. Ele passou por não ter esta preparação. Embora ele fosse um homem de culto externo, né? Frequentava as missas aos domingos, mostrando que ele, né, estava ali como católico, mas nem católico praticante, como se diz, ele era, porque ele só estava no culto exterior, dito por ele próprio. Não é? Então, a falta desta preparação religiosa, veja bem, é muito interessante, porque essa preparação religiosa não tem nada a ver com o templo. Jesus já nos disse isso. Entrar em vosso quarto e no íntimo, em segredo, orai ao Pai. Nós sabemos que esse íntimo somos nós. Então, não há necessidade... É muito bom estar na casa espírita falando de nós, é muito bom.
nós entramos no André, não queremos ir embora, porque nós nos sentimos em nosso lar. Chegamos ali com peso, com as angústias, com as aflições, com a ansiedade, e é um oásis, sem dúvida, é um oásis. Mas nós podemos desenvolver esse oásis na nossa vida de relação, no nosso dia a dia. E é esta religiosidade que o André fala para nós. Se nós não desenvolvermos, eu lembro sempre da música, né, do coral, Senhor, se tu não vais comigo daqui, eu jamais vou te encontrar em nenhum céu. Não tem como. Eu não trouxe ele comigo. Então, não vou conseguir, né? Então, essa preparação religiosa é muito importante. E aí ele pergunta, né? O que seria um umbral? Ele pergunta para o Lísias. E aí eu descobri um Lísias muito brincalhão. Eu não tinha percebido isso no Lísias. Que o Lísias fala assim para ele, você andou detido por lá e não conhece a região? Ele faz uma brincadeira com o André, né? Pô, você esteve lá e não lembra? Como é que é isso? Lísias é um grande amigo do André Luiz, um grande irmão, né? E os irmãos, e as almas leves têm isso, tem essa coisa da brincadeira. Embora ele esteja brincando, ele falou sério, né? Você esteve lá, então você conhece. E aí ele fala que o umbral começa na crosta terrestre, ou seja, está muito pertinho daqui da gente, é uma zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados. Mais uma vez, se fala aqui, entre aspas, na religiosidade. Não é? Então, ele fala, zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados. Porque, veja bem, todos nós viemos com nossos deveres, com as nossas tarefas, e são sagradas. Da paternidade, da maternidade, da caridade, né? Nós aqui todos, da divulgação da doutrina espírita, da divulgação dos ensinamentos de Jesus, são tarefas. Adentrou a doutrina espírita, você já está com essa tarefa. Uma semana de evangelho é o que basta, né? Que Emmanuel fala. Então, isso é uma... Está na porta. Vai passar ou vai ficar no umbral? É isso. O umbral é exatamente ali... Você está na porta. Você não vai nem para lá, nem para cá. Então, está na hora de a gente passar para que não fiquemos nessa zona obscura, que é um umbral, que é a porta daqueles que não observaram esses deveres sagrados. E ele usa uma frase que eu achei muito interessante. Ele fala assim, é um lugar que nem o ódio é justiça. Não, ele fala o seguinte, que nós devemos observar que nem o ódio é justiça e nem a paixão é amor. Eu vou escrever isso para mim, ler todos os dias. Porque no umbral, né, há muitos espíritos, muitos irmãos que vão com ódio, mas achando que o ódio é uma justiça. É a justiça com as próprias mãos, com as palavras, né? Quando Jesus nos trouxe o amor, né? Aboliu a pena de talião, como muito bem dita pelo Guilherme, foi usada para que não fosse pior naquele momento por Moisés. Ele precisou usar para que aqueles espíritos encarnados naquele momento não fossem além, né? Mas não há mais essa necessidade. Hoje a lei é de amor, né? Então nem ódio é justiça e nem paixão é amor. Ele faz uma analogia do corpo com uma roupa suja no tanque. Está lá no texto. Contudo, assim, nós reencarnamos e para purificar mais ainda o nosso perispírito e, consequentemente, também o espírito. Então, viemos com uma roupagem. Só que o Lísias fala o seguinte, que nós, às vezes, voltamos com a roupa mais suja. Esse que é o problema. Né? E aí, o que precisa? Passar por uma lavanderia um pouco mais brusca. É umbral. Né? Ele fala, é uma zona purgatorial. Para quem é enfermeiro aqui, ou médico, não é minha área, mas quando você está com um abscesso ou com uma inflamação, você, às vezes, é obrigado a purgar essa inflamação com uma compressa de água quente,
com anti-inflamatório. É isso, vai purgar ali as nossas mazelas no umbral. É bom estar falando com pessoas que não vão passar por lá, vai direto para o nosso lar, né? Mas se por um acaso passarmos por lá, nós vamos lembrar de hoje. Eu vou lembrar de mim mesmo, né? Enfim. Olha, eu falei isso, né? Então é isso que acontece. Então, é um lugar que ele fala, há lugares muito piores que o umbral, porque são espíritos que chegam ali, eles não são nem tão maus, né? Que estivessem na zona de trevas e não tão bem esclarecidos que pudessem passar por lá. Eu lembro muito da fase de Jesus, do sim, sim, não, não, né? De não ficar em cima do muro, né? Nem ser nem quente, nem quente ou frio, não é morno. Então, é um lugar para isso. Então, a gente ainda não se decidiu se quer fazer o bem mesmo, né? Então, e ali? Então, ali é um lugar que você vai passar, que a gente teme, mas, na verdade, há lugares muito piores. Ele diz aqui, almas irresolutas e ignorantes, nem tão perversas, nem bastante nobres. É a palavra que ele usa. Agrupa-se revoltosos de todas as espécies. É zona de verdugos e vítimas, exploradores e explorados. Lá não vai ter só aquele que explora, também tem o que é explorado. Não é só dos exploradores, é também do explorado, porque é um lugar que é da casa mental de cada um. E aí o Lísias, com esse jeito que eu fui descobrir dele agora, relendo o nosso lar, sei lá, pela 10ª vez, talvez, que ele diz o seguinte, a casa onde há o pão, todos gritam e ninguém tem razão. Ele dá a definição do umbral assim. Olha que coisa, né? O Lísias usa um adágio popular, um ditado popular, que nós costumamos usar, que a casa onde não há o pão, todos gritam e ninguém tem razão. Não tem pão, todo mundo briga, né? Faltou o sustento, faltou ali o alimento, né? Geralmente pode acontecer isso. Contudo, sim, interessante. Contudo, o umbral está abandonado? Nós sabemos que não, né? Então ele fala, contudo, há, do verbo haver, proteção divina. O socorro espiritual fica-se no umbral o tempo necessário. Não é indefinido. Senão, se fosse para sempre, seria um inferno que nos trouxeram, que a gente sabe que não é assim que funciona a bondade divina, né? Não há o céu para sempre, nem o inferno para sempre. Vai haver uma zona espiritual para sempre para nós quando formos espíritos puros. Mas não é aquele céu que nos mostraram, o céu que nada se faz. É um céu de trabalho, ainda bem. E ele fala que a esfera mental do umbral se mistura com a esfera mental do planeta. Então, nós captamos muitas coisas, né, da esfera mental do umbral, principalmente quando a gente está com muita raiva, né, com ódio, com vingança. Né? Então, é isso. Na hora que vai brigar, se a gente pudesse lembrar disso, né? Na hora que você vai brigar, estou captando esferas mentais do umbral. Mas a gente tem que ser caridoso para que não chamemos eles. Porque nós é que fazemos isso, não é ele. Eu lembro muito da Colares. Da Colares falava isso. Para de falar que é o obsessor. Você chama o obsessor e bota a culpa nele. Não é? A gente até fala meu obsessor, a gente tem até obsessor, né? E eles, nas mesas mediúnicas, não poucas vezes, nos falam, mas eu quero ir embora e ele não quer deixar. Ele me chama. Né? Seja pelo exemplo que ele está dando, que aí não é o caso de um bom exemplo, seja pelas atitudes mentais. Então, é isso. É porque ele mistura isso aqui conosco. Sigamos. Agora saímos do umbral e vamos para o gabinete do ministro. É o capítulo 13. Aqui, o André Luiz, ele diz que está com desejo de trabalhar. Mas, mesmo como médico, ele nem enfermeiro pode ser. Ele foi médico, né? Nós sabemos, na última romagem dele na Terra,
E ele fala, mesmo eu sendo médico, eu aqui nem enfermeiro posso ser, ele diz. Não era lícito, ele usa até um termo relacionado à legalidade, né? Ele diz que não era lícito ele, pois os médicos espirituais eram detentores de técnicas diferentes. Ele já tinha percebido isso. Mas nós vamos ver aqui que lá no íntimo dele ele queria. Ele queria ser médico, lá em nosso lar. Né? Nós vamos ver aqui quando ele vai falar com Clarencio. Mas ele fala isso, ele quer trabalhar. Né? Em nosso lar, a medicina começava no coração. Começa no coração, né? Ele diz. E não nos livros, exteriorizando amor e cuidado fraternal. Ainda bem que nós conhecemos na Terra, e eu conheço muitos médicos, que exteriorizam amor no coração. E é com esse que a gente fica. Eu, pelo menos, se não externou amor, eu vou embora. Porque eu sou um paciente muito, muito precisado de carinho, então eu vou embora. Se não me exteriorizar, isso não serve para mim. Não é? Então, em nosso lar, isso é primordial. Tem a medicina dos livros, lógico, mas se não exteriorizar amor e cuidado fraternal, e hoje, né, nossos médicos estão aí na linha de frente, os médicos e enfermeiros, né, que a gente possa, aproveitando que estamos falando deles, externar um pensamento de amor e de carinho, de muita força, porque dá muito trabalho, né? Muito trabalho diário. A Elísias fala para ele, você está querendo trabalhar? Que bom, por que você não procura o Clarencio, o nosso ministro Clarencio, no Ministério do Auxílio? E aí ele vai procurar o Clarencio. E ele verifica que há um modo de atendimento de 2 a 2, um atendimento fraterno, de 2 a 2. Aí até o Clarencio explica para ele que é feito assim para que o outro possa absorver um pouco da dificuldade ou das facilidades do outro, as experiências de cada um. Então, o atendimento é de 2 a 2. Ele foi atendido junto com uma senhora idosa que, primeiramente, começou a falar sobre as suas necessidades. Né? E o Clarencio, porque ela diz o seguinte, que ela queria auxiliar os filhos. Me lembra até uma passagem do Evangelho, né? Quando a mulher pede para que o Senhor, Jesus, que possa estar com meus filhos, e aí ele fala, será que eles suportarão meu cálice? E a Clarencio fala para essa senhora, né? Que queria ter a possibilidade de vir à Terra e auxiliar os filhos em espírito. Então, ele fala, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Então, se nós queremos nos candidatar daqui a algum tempo a ser um anjo guardião de alguém, um espírito protetor de alguém da nossa família, então a gente começa já a experimentar esse espírito de humildade e de trabalho. Olha o trabalho importante. Em prol do outro. Que é possível a proteger alguém. Então, eu só posso proteger alguém se eu já tiver desenvolvido em mim ou em nós esse espírito de humildade e de trabalho. Aí ele pergunta para ela, e tem tudo a ver com a página inicial. Quantos bônus horas tem seu benefício? E ela fala 304 horas de trabalho. E aí ele fala, vi que não aproveitou bem, porque já está há 6 anos em nosso lar e só tem 304 horas de trabalho, só tem 304 bônus horas. E aí ele fala, lamento, né? Apesar das várias oportunidades de trabalho, não foram aproveitadas pela senhora. Ele não tem como narrar aqui, mas ele deu várias oportunidades. Botou ela num lugar, ela se queixou. Botou em outro lugar, ela se queixou também. Botou em outro, ela se queixou também. Colocou em outra, ela se queixou também. Isso acontece conosco. Mas aqui não, eu achei que ia ser bom, eu quero ir ali para ali, mas aqui também não está bom, e assim vai. E ela não aproveitou as chances de trabalho, né?
E aí ele fala uma coisa que me tocou muito, né? Que ela não conseguiu carrear para ela, já que ela foi em um monte de lugar e, ao invés de trabalhar, só reclamou, que ela não conseguiu carrear para ela correntes de simpatia. Porque essas correntes de simpatia nos ajudam a auxiliar o próximo. Porque eu, Marcos, né? Vamos dizer, daqui a 100 anos, vai ser bem menos, daqui a algum tempo, vou estar lá no plano espiritual. Se eu tiver capacidade de auxiliar a Maria Flor, por exemplo, vou auxiliar. Mas muita coisa eu não vou poder fazer porque eu não vou ter capacidade para isso. Mas se eu angariar correntes de simpatia desde já, pode me chegar algum amigo espiritual e falar assim, olha, isso eu posso fazer, eu posso te ajudar. Mas se eu não carregar corrente de simpatia porque não trabalhei, porque não desenvolvi a empatia, não desenvolvi a caridade para com os outros, eu não tenho como te ajudar. Então, ele fala, corrente de simpatia na ajuda ao próximo, a quem amamos, servir e obedecer nobremente. Aí ele fala que quem tem que servir tem que aprender a obedecer. Né? É isso, uma coisa que nós já sabemos aqui. Se eu não consigo obedecer à hierarquia, eu não vou ter como servir. E aí ele termina falando o seguinte, os que não cooperam não recebem cooperação. É simples assim. É a lei de ação e reação. Sigamos. Ainda no gabinete de Clarencio, mas agora são elucidações de Clarencio. André Luiz fica um pouco ressabiado com medo da audiência, quando ele viu a idosa, né, que foi falado para ela. Não seria, ele pensou com ele, não seria melhor eu calar e aprender a aguardar deliberações superiores? Ou seja, ele quis ir embora com medo do que Clarencio ia falar com ele. Tem a reação nossa mesmo, né? E agora? E agora? Como seria médico onde era... Aí ele falou assim, que ele gostaria de trabalhar. Qualquer trabalho útil me interessa. Ele fala. Aí o Clarencio fala para ele, verbalmente pede isso, mas quer ser médico. Então, Clarencio desnuda ele. Fala, você está falando que você quer ser médico. Sente falta da sua clientela. Médico na Terra, cercado de... Aí ele fala para ele, médico na Terra, cercado de todas as facilidades, nem sabia o preço dos livros, não teve dificuldade dos médicos pobres, daí vieram os abusos cometidos na saúde. Não deve ter sido fácil para o André escutar isso, mas era preciso. Isso não foi como é a libertação, que os carrascos usam para dominar, não é verdade, né? Usam a verdade, entre aspas, para dominar. Não, ali era a verdade para libertar ele mesmo. Olha, você foi médico, mas não aproveitou a oportunidade, porque você nem queria saber o preço. Já começou ganhando bom dinheiro, teve uma grande clientela, e isso foi lhe causando os abusos na saúde, porque você não teve dificuldade. Do médico pobre, que até ele fala que tem que angariar simpatia para conseguir a clientela. Nem isso você precisou fazer. E aí ele fala que título no planeta é uma ficha para servir ao Senhor nos quadros dos seus divinos serviços no planeta. É só uma ficha. Opa, você foi doutor? O que tem na sua ficha? O que você aproveitou de doutor? Nada? Então, a ficha não serve de nada. Então, esse título não serviu de nada. O que nós estamos escrevendo nas nossas fichas? Cada um responde. E ele fala que os médicos há que penetrar a alma, sondando-lhe as profundezas. Um médico espiritual. Mas aí, para ele não ficar assim, porque ele tinha sido bem duro com o André e precisava ser, ele fala assim, mas nem tudo são notícias ruins. A pedido da sua mãe, é a grande mulher que nós falamos, a pedido da sua mãe, que já adiantando, ela não dá o nome, ela fala o nome de todo mundo, fala o nome dos irmãos,
fala o nome do pai, né? Logicamente, são nomes fictícios, mas dá um nome, e o dela, qual é o nome da mãe do André? Não tem. Isso é bem mesmo típico de espíritos já superiores, não precisa nome. E por você ter dado 6.000 receituários gratuitos aos necessitados durante os 15 anos de sua clínica, não é? Por isso, mesmo que você tenha dado isso por troça, que ele fala, quer dizer, por zombaria, que você dava, vou dar para esse pobre coitado, mesmo assim, isso vai contar a seu favor e você vai poder adentrar daqui a algum tempo um cargo de aprendiz oportunamente. Que aí o Clarence fala para ele, eu fui aprendendo que mesmo esses benefícios dados, mesmo que você não saiba que está fazendo benefício, é contado aqui. Olha só, né? Me lembrei lá da escolinha Gamaliel, da história de um pão, né? Do Barsabás. Então, ele tinha dado um pãozinho que serviu, né? Aquela prece para elevar ele. Vamos para a visita materna, 15. Depois de dias de reflexões, aí o André Luiz houve a necessidade de dias de reflexões, porque as verdades foram duras, né? Depois de dias de reflexões, recebe a visita de sua mãe com muita emoção. Aí ela percebe que ele está muito emocionado e, com uma ternura, ela fala, olha, meu filho, emoção excessiva castiga o coração. Então, vamos com calma. Sei que você está feliz por me ver, mas vamos transformar este momento em alegria, em uma coisa construtiva. Típico de espíritos superiores. Não vamos perder agora aqui com emoções, muitas emoções, porque isso não vai adiantar de nada para nós. Apesar do tempo, jamais esqueci de você, meu filho, ela diz. A providência separa os corações temporariamente, para que aprendamos o amor divino. É isso, né? Então, a gente se separa daquele coração que a gente ama temporariamente. A gente sofre, sente saudade, mas a gente tem que saber disso, é temporário, para que nós possamos aprender a amar. E o amor de Deus, o amor divino. André Luiz Baixas, lamentações. Então, ele fala, eu não sei haver a minha mãe terrestre. Né? Você vê a mãe e começa a queixar, mãe, é isso, ninguém gosta de mim, não estão me tratando bem, e é isso. Aí a mãe pega, bota no colo, meu filho, tadinho. Não, lá não. Lá a mãe do André Luiz não fez isso. Apesar dele ter se vaído em queixos e lamentações com a sua genitora, que ouve ele calada e melancólica e fala para ele, não te queixes, seja grato pela reaproximação. Admite, e ela fala, eu admito a falha na orientação sua. Eu também estou reajustando o meu coração. Assim não pode dar razão, não posso dar razão aos seus lamentos pelas minhas novas lições de vida. Então, mesmo que ela quisesse botar ele no colo e falar assim, não, você tem razão, eu não posso, porque eu já aprendi que não é assim. Porque eu já fiz isso lá, como mãe terrestre. Agora, não. Agora você teve o puxão de Clarencio, né, de orelha do Clarencio, é isso mesmo. Vamos aproveitar a oportunidade e vamos nos renovar. Né? Isso com muito amor, um amor de mãe. Né? Lição de sermos mais compreensivos e mais humanos, edificando a nossa dor. Aí ela diz que nós não nos edificamos pelos prantos e feridas que sangram em nós. Lembrei novamente da Colares, que ela contava que uma vez subindo as escadas do André, chorando, porque ele não estava bem, e ela ouve, né? Olha, agora nós não precisamos das suas lágrimas, mas do seu trabalho. É duro? É duro. Mas é o que a gente precisa ouvir. Vamos trabalhar. Não é? Porque ela diz aqui, mais humano, edificando a nossa dor, sendo mais compreensivo e mais humano. E não sentindo pena de nós mesmos. Eles são duros, mas é isso que a gente precisa ouvir. Né? As palavras benditas despertaram André Luiz. Não nos lamentemos, ele diz. 16.
confidências. Aí a mãe dele ainda fala para ele que a esfera elevada requer sempre mais trabalho, maior a abnegação, a mãe fala, né? Aspirar lugares mais elevados requer mais trabalho, mais abnegação. Então, lembremos de quem? Do governador. Ele abre mão do campo de música, do bosque, das águas, para trabalhar. Quanto mais elevado, mais trabalho, mais abnegação. Verdadeiro amor, diz ela, para trabalhar em benefício, precisa trabalhar sempre. E aí ele pergunta pelo pai, que é o Laerte. Ela fala que o pai está em zona de trevas, ou seja, não está nem no umbral. Está em zona de treva há 12 anos. Ele, na Terra, também tinha um culto externo, né, da religião, mas era infiel. Né? E, pelo menos aqui, narra-se 2 mulheres, né, em que ele foi infiel. 2 espíritos lhe esperavam no além-túmulo, na passagem pelo umbral, para cobranças, e ele caiu na sombra, prisioneiro delas. Nada daquilo que ele não tivesse plantado. Né? Então, plantou isso. Quando ele desencarna, ele não tem condições, chega no umbral, elas pegam ele. Castigo divino? Absolutamente. Educação. Assim é permitido para que ele se eduque. E ele já estava há 12 anos. E estava há 12 anos e não estava abandonado, porque a mãe de André Luiz ia visitá-lo, mas ele nem sequer conseguia captar a presença dela. Ela fala aqui, não percebe a tentativa de auxílio dela e não a vê. Ela diz que ele tem um potencial vibratório muito baixo. Fala das irmãs Clara e Priscila, que também estão no umbral. Então, estão as irmãs no umbral, o pai nas trevas, ele já está em nosso lar e a mãe em esfera superior. Aí ela fala, a mãe de André Luiz, que quando ela desencarna, ela recebe o auxílio de uma irmã dele, uma outra irmã, Luísa, que havia desencarnado quando André Luiz era pequeno. Né? E ela fala que ela ajudou muito a mãe dele, né? A filha ajudou a mãe. Né? André Luiz se assusta com as notícias do pai, já que era católico praticante. Aí eu botei esse praticante entre aspas. Ele fala, mas meu pai, ele pergunta, meu pai não era religioso, praticava, ele era só externo. Internamente, ele era infiel, ou seja, não respeitou o lar. André Luiz chama as mulheres do pai de infames, e a sua mãe lhe chama a atenção. Não, meu filho, elas são nossas irmãs e são doentes. Típico, nos ensinando exatamente isso. Não são infantes, são doentes tal como o seu pai é. E aí ele faz uma pergunta, né? Assim, mas eu também queria visitar a minha família, que a gente já sabe lá no final o que vai acontecer, não vamos adiantar, né? Porque estamos estudando. Eu queria lá visitar a minha família, ver meus filhos. Aí, eu queria saber como estão meus filhos. Aí ela fala assim para ele, vão bem. Pronto. E nada mais fala. Típico também de espírito. Vão bem, meu filho, é o que basta. Em casa de Lísias, é o 17, estamos acabando. André Luiz recebe a notícia que está de alta pelo médico, né, que cuidou dele lá no início, o Henrique de Luna, e poderá fazer observações nos diversos setores de serviços de nosso lar, com exceção dos mais elevados, por motivos óbvios. Então, ele não vai poder dar união divina, porque ele ainda, naquele momento, ainda não podia. Ele foi avisado por Clarencio. Lísias pede autorização para que André Luiz resida em sua casa. André Luiz recebe uma caderneta para ingressar durante 1 ano nos Ministérios da Regeneração, Auxílio, Comunicação e Esclarecimento. Depois, diz Clarencio, veremos o que será possível fazer relativamente
aos seus desejos. Muito mal comparando, né? Mas que eu me lembrei, para adentrar a atividade mediúnica na nossa casa, precisa estudar na escola de médio quanto tempo? 1 ano, não é isso? Pelo menos 1 ano. E assim, o André Luiz ia passar durante 1 ano nesses lugares, e daí depois, né? Às vezes, quando eu recebia a alimentação ali na entrada do André, às vezes as pessoas estavam eu queria ser médium da casa. Como faz? Eu falei, estuda, 1 ano aqui e tal. Aí fala, mas é muito tempo. Eu falei, a nossa casa é assim. Tal. Porque no lugar onde eu fui, já dava só o nome e entrava. Eu falei, lá é diferente. Porque a gente tem que receber com carinho, né? É assim. E fala assim, não, mas vem cá, estuda, vem aqui na sexta-feira. É aberto ao público, como o Guilherme falou. E é assim. Recebido pela mãe de Lísias, fala sobre a casa quase idêntica da terra. Fala sobre os móveis, né? Porque ele vai morar na casa de Dona Laura. Dona Laura e suas irmãs, Yolanda e Judite, viviam na casa. Ela fala aqui dos escritores de má fé, porque a Yolanda está lendo um livro, e ela diz que em nosso lar não tem livros ruins, porque os escritores de má fé não vão para lá, né? Ou estão no umbral ou em outros lugares. É muito interessante essa informação. A literatura é nobre. André fala que é tudo simples e confortável, e louvor do momento crepuscular, música suave, momento da oração. Isso aqui também é uma parte em que, quando dá a hora do Ângelus, 6 horas, há o louvor do momento crepuscular, a música suave, o momento da oração, que passa na tela de uma TV que a gente nem tem ideia de como era, né? Devia ser já de plasma lá naquela época, que a gente só foi ver agora, né? Então, que eles viam a oração. E agora, por último, né? Deu tempo, o 18, amor, alimento das almas. E aí ela serve um jantar, né, na casa, que é o caldo reconfortante e frutas perfumadas. Eu fiquei curioso dessas frutas perfumadas, né? Deve ser bom isso. E o caldo reconfortante também. A gente muito brinca isso lá no André. Não, vou tomar um caldo reconfortante, para que a gente comece, né, já não ter tanta necessidade das coisas materiais, né? Vamos, né? A porta é estreita também para peso, hein? Cuidado. Há residências que já não necessitam de alimentação concentrada, diz a dona Laura, mas na zona do Ministério do Auxílio não se pode prescindir dos concentrados fluídicos, o caldo e as frutas, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias nos impõem. Renova as energias. Eles trabalhavam nas câmaras de regeneração, né? Então precisava, era um trabalho muito, muito pesado. Então precisava tomar o caldo e precisava também, tá, as frutas. Cada ministério necessita de uma alimentação específica, diz ela. A comunicação e o esclarecimento são frutos, da elevação são sucos, e da união divina é inimaginável. Ela diz, não se sabe como é na união divina. Então, que não há necessidade de matéria concentrada, dentro que a gente possa imaginar o que seja esse caldo reconfortante e essas frutas perfumadas. E ela fala, mas o maior sustento da criatura, o maior alimento é o amor. Que eles receberam instrutores para a nutrição espiritual. Que coisa bacana, né? Vindo de outras esferas superiores para ensinar a nosso lar como se fazia essa nutrição. Todo o sistema de alimentação, nas mais variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. A alma em si apenas se nutre de amor. Bacana, né? Então, ela dando que o que alimenta mesmo é amar. Amai-vos uns aos outros, alimento para a vida, diz a dona Laura. Ela fala do amor, do sexo, ela fala que é a realização transitória, são manifestações sagradas do amor universal e divino, mas que não é tudo, é só uma parcela.
carinho, confiança e entendimento mútuo permanece muito acima da união física. Quem está casado há muito tempo aqui sabe disso. Então, é importante porque é uma coisa sagrada. Mas se não houver carinho, confiança, entendimento mútuo, não tem, né? No respeito não se consegue, não há amor, porque tudo isso se traduz no amor. Né? Para terminar, que é uma frase que fica sempre na nossa mente quando a gente lê o Nosso Lar, o amor é o pão divino das almas, o pábalo sublime dos corações. O pábalo é o sustento. Né? Então, é isso. Em 1 hora, certinho, dá esse resumo dos 9 capítulos do Nosso Lar. E estar com vocês aqui nesta hora fez muito bem à minha alma pelo amor que vocês me transmitiram. Muito obrigado. Nós agradecemos, Marcos, sua participação, né? E vamos continuar na revisão dos capítulos para que depois nós possamos fazer abordagem de capítulo a capítulo por semana, né? Essa é a nossa proposta, né? E todos estão convidados a isso. Nós vamos agora, ao final, já que estamos no limite da nossa hora, e temos que ser disciplinados também, que os amigos espirituais nos acompanham, vamos fazer a nossa prece de agradecimento, né? Vou fazer a prece, então, para nós encerrarmos. Jesus amado, mestre amorável, bondoso amigo, aqui estamos nessa abençoada oportunidade de convívio, de confraternização, de aprendizado, para refletindo sobre os ensinamentos que nosso querido mentor, da tua experiência, na sua passagem, onde ele nos ensina como lidar com as questões da vida, nos nossos relacionamentos. Por isso, somos gratos pela bênção de aqui estarmos, nessa encarnação, nesse momento desafiador para todos em humanidade, mas com a bênção que o entendimento que a doutrina espírita nos traz da vida espiritual, da nossa impermanência transitória, mas que, efetivamente, todos nós, como espíritos, haveremos de continuar. E que devemos beber dessa fonte abençoada, para que possamos, assim, nos libertar dos empeços, das dificuldades que ainda trazemos conosco, para que, mais purificados, mais amorosos e fraternos, possamos seguir adiante, cada vez mais estreitando os laços de fraternidade e amor com todos aqueles que convivem conosco nessa caminhada evolutiva. Por isso, agradecemos ao nosso Pai amantíssimo, doador da vida, ao nosso amigo Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa de André Luiz, que continuam no trabalho incessante de socorro e auxílio. Não tenhamos dúvida que a nossa casa é um grande hospital espiritual, e que todas as nossas rogativas em favor desse espaço abençoado certamente se revertem numa energia vibratória, salutar e amorosa, para que efetivamente esse espaço da nossa casa, do André Luiz, seja um espaço de tratamento, de recuperação, de cura das nossas almas, para encarnados e desencarnados. Por isso, nossa gratidão. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que